Olá, meu povo! Vamos entender hoje o samba da Acadêmicos do Grande Rio, que vai falar sobre a nação do mangue, sobre o Mangue Beat. O samba começa com Lá vem caboclo, herdeiro de Zumbi, a nação está aqui, não se curva ao poder. Aqui apresenta a figura do povo, descendente de Zumbi, Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência, afirmando a sua presença, a sua recusa em se submeter à submissão e opressão. Então não se curva ao poder, a nação está aqui, e somos todos herdeiros de Zumbi. Ele começa conectando o povo do mangue à linhagem de Zumbi dos Palmares. O caboclo aqui ele representa a mistura do indígena com o negro, a base do povo brasileiro, né, em geral. E, ó, insurgência política, não se curva ao poder. Vamos nos rebelar. Escute nossa gente vem da lama, resistência que inflama quando toca o xequerê. A lama aqui não é sujeira não, tá? Aqui é o berço da vida. O mangue. A origem é humilde, mas é rica em cultura. O xequerê é um instrumento de percussão com contas, simboliza o despertar dessa massa popular através da cultura. E a resistência é acesa, ela inflama ao som dos instrumentos afro-brasileiros como o xequerê, que traz a batida do maracatu, que mais pra frente é falado no samba. Casa de gueto, nossa voz que não se cala, batuque sem medo por direito é o toque das alfaias. Casa de gueto é uma referência direta às comunidades periféricas e aos bairros onde a cultura, a música e a resistência do povo se origem e florescem. O termo gueto é ressignificado como um local de pertencimento, força e identidade cultural. Em oposição a uma conotação mais negativa, como gueto, pobreza, não. Aqui é local de pertencimento, força e identidade cultural. Nossa voz que não se cala. Esse verso expressa a luta contínua por visibilidade, reconhecimento das culturas marginalizadas que insistem em existir e se manifestar apesar da opressão, apesar do silenciamento, a tentativa de miná-los. É um manifesto que as comunidades periféricas têm, né, uma voz ativa importante e imponente. Batuque sem medo por direito é o toque das alfaias. Essa parte exalta a expressão musical e percussiva como um direito inalienável. O toque das alfaias é um instrumento de percussão típico do maracatu, central do movimento Mangue Beat, simboliza a batida ancestral e a força da música afro-brasileira, que é tocada sem medo, como um ato de resistência à afirmação da identidade. Então aqui o povo está se reafirmando, não abaixa a cabeça, está pegando todos os seus itens de cultura, dizendo que não serão silenciados, não terão uma voz calada e vão sim se manifestar. Eu também sou caranguejo à beira do igarapé, gabiru trabalha cedo, cato lixo da maré. Mangue Beat representa a população que vive nas áreas do mangue, muitas vezes em condições precárias, de vulnerabilidade social, como as palafitas, a periferia. E ao dizer que eu também sou caranguejo, a escola e seus componentes se identificam com essa comunidade resiliente e trabalhadora que, apesar dessas dificuldades, ela não desiste, ela resiste e se expressa culturalmente. Também é uma referência direta ao conceito de homens caranguejos, de Josué de Castro. Os Homens e Caranguejos é o único romance do Josué de Castro, um sociólogo conhecido por seus estudos sobre a fome, e narra a luta pela sobrevivência de uma família pobre nos mangues do Nordeste brasileiro, explorando a miséria, a fome, a exploração social através da história de um menino que cresce nesse ambiente, comparando a vida dos habitantes com a vida dos caranguejos, seres que vivem entre a terra e a água, simbolizando a condição marginalizada daquela população. Então, tem essas duas interpretações aí para que eu também sou caranguejo. O gabiru aqui significa o rato, né? E também representa o trabalhador marginalizado que sobrevive do que a maré descarta, do que a maré leva. E também pode ser vista a maré como o sistema, do que o sistema não quer, o sistema acha que não é para ele descarta para essa gente marginalizada e é só o que ela tem direito e acesso. É uma crítica social também sobre a pobreza extrema. Aqui tem a comparação também entre o caranguejo e o gabiru. Ambos vivem no mangue, né? E além disso, o animal também é o símbolo do Mangue Beat. Então o caranguejo aqui ele tem várias interpretações, isso é bem interessante. Namanauê, maracatu, salubaê, nanã e iabá. Iabá é mãe, tá? Em Yorubá. Manamauê é um canto ancestral do maracatu.
A saudação Salu Bananã invoca a orixá mais velha, dona do barro e dos fundos dos rios, reforçando a espiritualidade que habita o mangue. E segue. A vida é parecida com as águas. Não é doce como o rio, nem salgada feito o mar. O mangue é o encontro da água doce com a água salgada, a água salobra. Poeticamente, isso significa que a vida do povo não é fácil, não é doce, mas também não é insuportável e salgada. É uma mistura da sobrevivência, é o essencial, as dificuldades da vida, e isso não para eles. A margem já subiu para a cidade. Em tronco e cipó, rebeldia dá um nó. Então, o movimento ele sai da periferia, da margem, às margens da sociedade, lembra que é um movimento marginalizado, ocupa os centros, sobe para a cidade. E entre tronco e cipó remete à mata, à floresta amazônica, ou à paisagem do mangue em geral, elementos da natureza brasileira, representado a base, a força e a resistência. A rebeldia dá um nó, sugere que a luta, a resistência e a insubmissão, ou seja, a rebeldia, criam laços fortes, se entrelaçam, se unem, formando algo inquebrável, assim como os cipós entrelaçam as árvores, por exemplo. E é uma metáfora para a união das forças populares e culturais contra as opressões. O nó simboliza então a inteligência popular que desata problemas sociais através da criatividade, né? Aquele famoso dar a volta por cima. Pensamento popular Gramacho encontrou Capibaribe. Aqui une o mangue de Recife, Capibaribe, com a prefeitura do Rio, Gramacho, lá em Duque de Caxias, onde cedia a escola, mostrando o encontro dessas duas lutas. Este é o verso central do enredo, né? O Gramacho é o antigo lixão de Duque de Caxias e se une a Capibaribe em Recife. Ou seja, são duas passagens de lama e exclusão se tornando símbolos de transformação. Então aqui a Grande Rio, Caxias, está encontrando a Rio Capibaribe, está encontrando o mangue, está chegando lá, o povo está saindo daqui, está indo para lá. Num mundo livre, quero ver você cantar. Ou seja, a Grande Rio, livre das amarras, cantar e convocar a escola, os componentes, a população, para fazer o mesmo que ela. Cantar o Mangue Beat, cantar os movimentos culturais marginalizados, buildar essa história. E aí chega na parte, Freire ensina um país analfabeto que não entendeu o manifesto da consciência social. Aqui faz uma alusão a Paulo Freire, talvez uma homenagem, que defendendo a educação como ferramenta para a libertação, para que todos entendam a importância da consciência social e do manifesto Mangue Beat em geral. Ou seja, só a educação abre a cabeça, abre a mente, faz a pessoa se libertar da sua bolha e entender a importância de movimentos culturais e sociais e de manifestos. O manifesto refere-se ao manifesto Crabbin, né? Os caranguejos com cérebro, acho que é Crabbin, não sei se é Crabbin, que aí a parte que não entendeu o manifesto da consciência social é uma parte pregada pelo Mangue Beat, né? Consciência social, entenda. Então tá aqui também fazendo alusão ao Mangue Beat. Chico, Mangue Beat tá na rua, Caxias comprou a luta e transforma em carnaval. Aqui é a vocação ao Chico Sainz, que é o líder do movimento. A Grande Rio assume o papel de porta-voz da revolução artística, da revolução estética, social, que traz à tona os movimentos sociais, denuncia a importância de adentrar neles, entender e participar, e expor ao mundo, né, em forma de desfile na Sapucaí, quando diz que Caxias comprou a luta e vai transformar em carnaval. Na próxima parte, respeite os tambores do meu ilê. O ilê significa casa, ou terreiro, né, em línguas africanas, como Yorubá, por exemplo. E os tambores representam a musicalidade, a ancestralidade africana, a religiosidade de matriz africana, candomblé, umbanda, maracatu, e metaforicamente o coração e a voz da comunidade. Porque tambor também está falando aí de batuque, carnaval, escola de samba. E o verso é um chamado para respeito à cultura, a fé, as raízes do povo, que muitas vezes são marginalizadas ou desvalorizadas. A do povo não presta, basicamente. Então a Grande Rio quer mudar isso tudo. Respeita a cadência do meu ganzá. Ganzá é um instrumento de percussão, como um chocalho, né, comumente usado no samba, em ritmos nordestinos, como maracatu, que tem várias alusões a ele aqui no samba. A cadência refere-se ao ritmo, ao balanço, a forma como uma comunidade se expressa, também uma alusão à bateria.
junto com os tambores. O ganzá simboliza a força da bateria de uma escola de samba, então tá tudo interligado aqui. O samba é a batida inconfundível do movimento Mangue Beat, né? Então tá misturando já o Mangue Beat com o samba, que mistura ritmos regionais com outros gêneros, e a Brand Rio planeja misturar Mangue Beat com o samba de carnaval, o samba enredo. À frente, o estandarte do meu povo. O estandarte é o símbolo máximo da escola de samba, é a bandeira dela, né, que representa a sua identidade, sua história, sua fundação, todo o seu orgulho e reverência. E o povo é a comunidade da Grande Rio, o estandarte do meu povo, da minha escola, do povo do Duque de Caxias, moradores da periferia, filhos do Mangue de Recife, também que lutam pelo reconhecimento de dignidade. Todo mundo é esse povo que a Grande Rio fala nessa parte. Para erguer um tempo novo que nos faz acreditar. Um tempo novo é a esperança de um futuro melhor, um futuro onde a periferia seja protagonista, deixe de ser marginalizada e não seja apenas um cenário, né? A Grande Rio nos convida a isso, a acreditar nessa mudança, nessa possibilidade. E o refrão: eu sou do Mangue, filho da periferia. Sobre uma palafita, Grande Rio anunciou, ponta de lança e daruê, dobra o gongue, a revolução já começou. Então, eu sou do Mangue, filho da periferia, traz a identidade da Grande Rio, que tem raízes na Baixada, no Jardim Gramacho, conectando esse conceito de Mangue Beat ao surgir da lama da periferia também, como um símbolo de resistência. Sobre uma palafita, a palafita remete às moradias precárias nas áreas do Mangue, mas aqui a escola também anuncia sua mensagem, né? A Grande Rio anunciou, transformando a dificuldade em palco de celebração e protesto, como no Mangue Beat, que nasceu nas margens do Capibaribe. Ponta de lança e daruê. Ponta de lança refere-se à vanguarda, aos que lideram a luta. Daruê ou daurê é uma herança cultural, é uma herança afro-brasileira, um grito de manifestação de fé e tradição, remetendo-se à ancestralidade e à força dos tambores do maracatu. Dobra o gongue, a revolução já começou. O gongue é um instrumento de percussão usado no maracatu. É o som forte do gongue que dobra, ou seja, ressoa, simboliza o início de uma revolução cultural, social, um chamado que ecoa das periferias da cultura popular. A revolução já começou e a Grande Rio pretende fazer do Mangue Beat um movimento mais famoso, mais conhecido, não só dele, como outras culturas marginalizadas, e mostrar que o povo existe, isso não deve ser negado. É uma manifestação cultural, querendo, quem não queira, que seja, que é. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma interpretação diferente, alguma ideia diferente dos versos, coloca aqui nos comentários, vamos fazer um debate sobre isso. E me aguarde, porque em breve tem mais Entendendo os Sambas por aí, para você entender melhor todos os sambas que essas escolas vão trazer para 2026 e assistir o desfile e entender tudinho de casa por essa Sapucaí. Um abraço.